Olá pessoal, esse é o canal Arca de Noé e nós estamos dando continuidade à nossa série Entendendo a Palavra de Deus. Nós estamos hoje apresentando o capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Então, se você tiver qualquer dúvida, é só me enviar um e-mail para geraçãodenoé@gmail.com. Então vamos lá. Vamos começar lendo o capítulo 1 ao 5. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é de Paulo e quem é de Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Então Paulo está falando aqui aos Coríntios, né, a igreja de Corinto, o seguinte, que eles estavam tendo contendas e dissensões e invejas, porque uns estavam dizendo eu sou melhor, ou eu tenho mais dons, ou eu tenho um ministério melhor porque eu sou de Paulo, e o outro dizendo não, porque eu sou de Apolo, porque a doutrina de Apolo é melhor, porque a doutrina de Pedro é melhor, porque a doutrina do fulano de tal e do Beltrano, não, eu não sigo nem Pedro, nem Paulo, nem Apolo, eu sigo a Cristo, né? E atualmente isso é muito comum, né? É porque eu sou da igreja tal, a minha igreja é melhor, a minha igreja tem mais isso e a sua tem menos aquilo, enfim. E na primeira carta de Pedro deixa bem claro, né, esse leite espiritual que Paulo falou, né? Ele não pôde entregar muitos mistérios naquela igreja, muitas coisas profundas, porque eles não tinham capacidade de compreensão, né? Eles viviam em contendas e dissensões e invejas uns com os outros. Diz assim, 1 Pedro 2, versículo 1 e 2: Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então nós precisamos crescer em Cristo, né, e não ficar em contendas e dissensões. E diz assim, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3 ao 6. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o que Paulo estava falando para eles? Que eles eram a carta, né? Que eles, no caso nós que recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo, nós somos servos de Deus. Então nós somos carta ministrada pelos apóstolos, né? Pelos nossos pastores hoje em dia, né? Mas principalmente em primeiro lugar pelos apóstolos que nos deixaram toda a palavra que devemos seguir, que é a Bíblia. E nós temos confiança em Deus por causa de Cristo. Então nós já sabemos que a letra mata, mas o Espírito vivifica.
Então é o Espírito que dá vida à palavra, a palavra de Deus. Então a palavra sem o Espírito, ela é apenas uma história, são apenas letras, mas o Espírito é o que vivifica a palavra de Deus. Diz do verso 6 ao verso 10: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Quer dizer, eu planto, você rega, mas cada um de nós dois vai receber um galardão diferente pelo seu trabalho, né? Dependendo de como Deus vai julgar o nosso trabalho, né? E é Deus que dá o crescimento, não somos nós que damos o crescimento. Então nós plantamos, nós fazemos a nossa parte e deixamos que Deus faça a parte dele. Porque nós, versículo 9, somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então ele está dizendo, cada um de nós, né, um pôs o fundamento, foi Paulo pôs um fundamento, né, o fundamento é Cristo, né, e naquela igreja, e outro edifica sobre ele, outras pessoas edificaram sobre o fundamento de Paulo, né, construíram sobre esse fundamento de Paulo, que é Deus, que é Cristo. Mas veja cada um como edifica, então nós temos que prestar atenção como estamos edificando, né? 1 Coríntios 9:25 diz assim: E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então Paulo fala aos coríntios que nós lutamos, né, e nos abstemos de muitas coisas pela coroa incorruptível, né? E a palavra graça, aí no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, essa graça aqui está relacionada com o serviço, dons e talentos, que são recebidos e utilizados pelo Espírito Santo no corpo, né? Nós recebemos os dons e talentos no corpo, que é o templo do Espírito Santo para o ministério. Então, você recebe dons e talentos, é por isso que, através do seu corpo, você toca um instrumento, você canta, você fala em línguas, você interpreta línguas, enfim. E diz assim, do verso 11 ao 15, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo, como eu já falei. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo aqui são as provações. O fogo aqui é a aprovação enviada pelo Espírito Santo, né? Então Deus prova a obra, né? E muitas pessoas são provadas e são reprovadas, então aquela obra ela não permanece. Versículo 14, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este se receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, você já deve ter visto várias obras de Deus, né? E agora eu vou falar de igreja, especificamente, só para ficar uma ilustração bem clara. Você já deve ter visto que muitas igrejas abrem e fecham. Então, essas igrejas iniciam com um determinado pastor, com um determinado ministério, abrem e fecham. Então, abriu e fechou é porque foi reprovada, aquele ministério foi reprovado, né? Deus mandou as provações, eles não suportaram, não estavam prontos para aquilo e fechou. Às vezes Deus dá uma segunda chance, então aquele ministério reabre e recomeça e Deus dá uma segunda chance, né? Mas independente da primeira chance ou da segunda chance se concluir ou não, né? Esse tal será salvo.
Vamos lá. O fundamento, mais um pouco sobre o fundamento. Efésios 2, do 18 ao 22 diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é Jesus Cristo, é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então nosso corpo é morada de Deus, é templo do Espírito Santo, e nós somos concidadãos dos santos, né? Nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, porque nós éramos chamados estrangeiros e forasteiros, mas Deus nos aproximou, quando nós vimos no livro de Romanos, da nação de Deus, que é Israel. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, do 16 ao 23, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, vamos lá. Versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, aqui está falando do nosso templo corpo, né? Não devemos destruir o nosso templo, não devemos nos machucar fisicamente, né? Nos automutilar. Isso não vem de Deus. Isso não agrada a Deus, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E essa palavra templo também significa a igreja. Nós somos parte da igreja. Cada um de nós é parte da igreja. É um membro da igreja, né? E juntos, todos nós que somos de Cristo, que aceitamos a Jesus, que recebemos a Jesus como nosso Salvador, somos a igreja, né? Somos o corpo, formamos o corpo de Cristo. E no versículo 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, essa palavra aqui, mundo, é aion em grego, está se referindo ao tempo, um período específico. Então, a sabedoria deste período específico de tempo é loucura diante de Deus, né? E também, como eu vou explicar aqui a parte, existe outra palavra mundo, que está aqui no versículo 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida. Então esse mundo aqui é cosmos, está se referindo ao sistema diabólico, né? Seja o mundo em si, esse mundo, esse sistema que nós vivemos, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, né? Nós temos domínio sobre tudo, ele está querendo dizer. E no verso 22, Cefas, vocês se lembram, né? Cefas é Pedro, é o nome de Pedro, outro nome dado a Pedro, apóstolo Pedro. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia, verso 19. Está em Jó 5,13. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos perversos se precipita. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos, verso 20. Está em Salmo 94,11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade.
Então é isso aí, pessoal. Esse é o canal Arca de Noé, continue conosco. Não se esqueça de curtir e compartilhar, tá? E até o próximo vídeo.